O segredo que eu vou te revelar agora é o motivo pelo qual o método de controle de estoque, o EPS, não é aceito pelo fisco. Vem comigo e vamos entender o passo a passo como funciona esse método e também o qual motivo ele não é aceito pela contabilidade brasileira. Bom, o método o EPS praticamente significa que o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Isso naquele método da nossa ficha de controle de estoque. Com essa ficha de controle de estoque, basicamente, você consegue entender o custo das suas vendas e você consegue dimensionar também o seu controle do estoque a cada operação, a cada compra, a cada venda. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo da série do método PEPS, vou deixar aqui no comentário para que você, se tiver interesse no assunto, possa assistir. Então esse é o nosso segundo vídeo falando sobre o EPS. E já comenta se você quer que eu faça um vídeo falando sobre a média ponderada, que geralmente é um dos métodos mais práticos, que o pessoal acaba usando mais. Aproveite também, se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o like no vídeo e compartilhe com os amigos. Vamos lá, vamos com o passo a passo. Na nossa tabelinha de ficha de controle de estoque, nós temos algumas movimentações, né? Para ser mais exato, nós temos 4 como exemplo, para você inicialmente entender como funciona esse método e posteriormente eu te justificar e mostrar para você porque esse método não é aceito pela contabilidade brasileira. Então, no dia 30 de 9 de 2022, nós colocamos essa data e o histórico a gente vai colocar o saldo. Ele menciona que ele tem um estoque de 8 mil unidades a 160 mil reais. Então, eu vou lá no grupamento saldo, digito a quantidade de 8 mil unidades e coloco o monetário de 160 mil, que foi o total que ele mencionou. Aqui eu faço uma proporção. Se ele tem 8 mil estoque a 160 mil reais, portanto, qual que é o meu valor unitário? Então, a divisão entre esses dois elementos e eu faço a conclusão que é de 20 reais e serve até como parâmetro para ter uma referência nas próximas compras, se vai estar acima ou abaixo desse valor. A próxima movimentação é no dia 1º do 10. Nessa movimentação, é uma movimentação de compra. Por ser a movimentação de compra, eu já vou lançar no grupamento de entradas. O total é 58 mil unidades e o valor unitário 23. Então aqui eu já percebo que o valor está acima da referência, né, de saldo, que é natural. As coisas elas estão oscilando de valor e dependendo do produto que você trabalha, ela fica oscilando aí ao longo das semanas. E às vezes dependendo do produto que você trabalha, ele também pode permanecer estático por um período de tempo, né? Vai depender de várias estratégias. Você pode fazer um contrato com o seu fornecedor para segurar isso, né? Tem inúmeros fatores aí. Nesse caso, o total da minha compra vai ser R$ 23,00 que eu pago em uma única mercadoria, vezes 58 mil unidades que eu estou comprando. Vai totalizar um pouco mais do que 1 milhão o valor dessa compra, que por sinal, ele efetuou o pagamento à vista. E aí eu vou fazer a composição do meu saldo. Aqui, como eu estou com o método de controle WEPS, eu tenho que separar isso em lotes, justamente para saber qual vai ser o último estoque, o último lote que entrou, para eu dar baixa nele primeiro e aplicar justamente essa metodologia. Então aqui eu vou repetir as 8 mil unidades a R$ 20,00 e os 58 a 23. Faço ali a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade, para totalizar um estoque monetário. E aqui é a vantagem do Excel, que ele já faz todo esse cálculo. E à medida que você vai comprando ou tem saldos com custos diferentes do estoque, você vai criando lotes, linhas, né, automaticamente, para você justamente entender quem é o último e você sabendo o último, você vai dar baixa primeiro nele quando efetuar a venda, que é o próximo passo aqui, que ele menciona que no dia 4, ó, ele fez uma venda de 31.200 unidades. Então eu vou no grupamento de saída. Como a metodologia é o último que entra, o primeiro que sai, o último que nós entramos, que inclusive foi essa compra de 58 mil unidades a 23, nós vamos dar baixa nele, vai ser o primeiro a sair. Então nós vamos pegar aqui 31.200 desse lote, como ele tem 58, então é possível sim eu baixar 31.200 unidades desse lote. Então vou baixar 31.200. E ele fala que ele vendeu por R$ 29,00. Cuidado, R$ 29,00 é o preço de venda. Aqui no controle de estoque você usa o valor de custo, que é o quanto você comprou, tudo bem? São coisas diferentes. E essa diferença gera a sua margem, o seu lucro, que inclusive nós já vamos calcular, tá bom? Então nesse caso vamos baixar desse lote que custa para a empresa R$ 23,00. Então R$ 23,00 vezes 31.200. Então essa empresa ela teve um custo de 717.600, ou aproximadamente R$ 700 mil. Faço a composição do meu saldo. Como o primeiro lote ele não mexeu, então permanece 8 mil unidades
a R$ 20. Já o segundo lote, como ele baixou, eu tinha 58 mil, menos 31.200 que eu acabei efetuando as vendas. Então vai dar um total de saldo de 26.800 unidades do segundo lote a R$ 23. Faça a multiplicação do valor unitário e a quantidade para ter o meu estoque monetário. Tá? Cada um dos sublotes eu vou totalizando. Perfeito. Dessa maneira eu dei abaixo no meu estoque e também atualizei o meu saldo. Se eu quiser, eu posso aqui gerencialmente, olha só, entender o lucro, né? Eu coloco aqui o meu faturamento, né? As minhas vendas, nesse caso a venda do dia 4/10, que vai ser R$ 29,00 vezes 31.200 unidades. Perfeito. O custo para gerar aquela venda não foi de graça, ele me custou, que é o que a gente já achou, R$ 700 mil aproximadamente. Então o meu lucro, que é a diferença entre os dois, vai ser de R$ 187 mil. Bom, já foi uma operação sustentável em que eu estou vendendo acima do meu preço de custo. É o mínimo que se espera, né, de uma empresa que faça isso. Mas acredite se quiser, acontece em muitos casos de um empresário vender abaixo, inclusive, do preço de custo, justamente por não conhecer os seus números, né, e não fazer principalmente o monitoramento, por exemplo, o controle de estoque. Vamos para a última venda e para a gente fazer a análise também final, inclusive já fazer a comparação com o primeiro que entra, primeiro que sai, para você ver a diferença e entender o motivo pelo qual o governo, a contabilidade brasileira, não aceita essa metodologia. No dia 5/10/2022, nós temos uma venda, vou lançar ela no grupamento saída, de 16.800 unidades. Vamos lá, o último lote que eu tenho, ó, no meu controle de estoque, é o 26.800 a R$ 23. Como eu estou vendendo 16.800 unidades, eu consigo baixar integralmente também desse lote. Vou baixar 16.800 a R$ 23. Faça a multiplicação dos dois para saber o meu custo. Perfeito? Encontrei aqui o meu custo de aproximadamente R$ 380 mil. E atualizo o meu estoque. Perceba que o primeiro lote não foi necessário, não mexi nele. Então permaneceu aquele primeiro lote, de 8.000 unidades a R$ 20. E o segundo lote, como eu tinha um saldo de 26.800 e vendi 16.800, faça a diferença entre os dois, sobrou R$ 10.000 a R$ 23, que não muda o custo, tá? Faça a multiplicação entre os dois elementos para saber o estoque monetário de cada um desses lotes que nós apontamos. Perfeito. Então aqui eu já dei a saída, já atualizei meu saldo, faço também essa análise aqui, ó. Venda do dia 5, né? 5/10, o custo do dia 5/10 e o lucro. Vamos analisar como vai ser isso? Então a venda vai ser 16.800 unidades a R$ 32. O custo eu já sei, que é 386. E o lucro vai ser a diferença entre os dois, ó. Ponto 151, também já sei que está maior, está positivo, né? O faturamento é maior que o custo, então apresenta situação superavitária de lucro. Posso fazer esse lucro em percentual. Pego o lucro e divido sobre a venda, né? Quanto que o lucro representa sobre a venda? Então a venda é 100%, o lucro é X. Que é uma regrinha de 3. Para a gente analisar a qualidade da venda. E eu percebo que a segunda venda teve uma qualidade maior. Inclusive eu vejo que o principal motivo disso foi ter um preço acima do que praticado na primeira situação. Então se eu comparar a primeira venda R$ 29,00, a segunda venda com 32, eu vejo a diferença. E aqui na minha tabelinha, olha só, se eu seleciono essas colunas de saídas aqui, ó, R$ 717 mil que eu efetuei de venda e R$ 386 mil, que é o total, ó, esse mesmo total, ó, 1.104.000, vai ser o mesmo total aqui dos meus custos, ó, do dia 4 do dia 5. Né? Então aqui eu tenho o custo total do período, que vai ser o somatório de todas as colunas de saída, ou vai ser o somatório de cada uma das vendas. Então aqui é possível você analisar o custo de cada venda e é possível você analisar o custo do período todo, perfeito? Além disso, na coluna de saldo você consegue verificar período a período como está a movimentação do seu estoque. Vem comigo que agora eu vou te revelar o segredo, por qual motivo o fisco, né, não aceita esse método. Bom, para quem não assistiu a primeira parte, resumidamente eu vou apenas apresentar aqui a planilha. Olha só, na primeira parte nós fizemos esse mesmo exercício, esse mesmo modelo, no entanto com a metodologia PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Pela metodologia PEPS, olha o lucro, 211 relacionado à primeira operação e 151 relacionado à segunda. Vamos comparar, olha só. Olha o EPS, 187, 151. Perfeito, vamos fazer melhor ainda. Vamos tirar um print aqui e vamos colocar ali ao lado, ó. Já que a gente fez esse aqui agora. Pronto, então esse aqui do print
está relacionado ao que a gente fez no primeiro vídeo, tá? Então eu tive um lucro no PEPS de 211, que é aproximadamente 23%. Observe que o meu faturamento não mudou, só o custo. Olha que interessante. Então são métodos de controle de estoque que impactam no seu custo e na sua rentabilidade. Já no segundo cenário, olha só, meu faturamento é o mesmo e o resultado que eu tive, olha só, foi o mesmo. Bom, mas por que aconteceu isso no segundo cenário? Eu explico para você a diferença do primeiro para o segundo. A diferença do primeiro cenário foi o seguinte: como no metodologia PEPS, eu começo a pegar os primeiros lotes, primeiro que entra, primeiro que sai, então eu vou baixar o estoque, né, que tem, obviamente, um custo menor. Então isso acaba dando essa diferença. E depois eu vou para o estoque que tem um custo maior, beleza? Já no WEPS eu já começo, né, pegando estoque que tem custos maiores. Por isso que no nosso WEPS ele deu um lucro menor, porque no nosso WEPS a gente baixou produtos que custam R$23, enquanto no PEPS a gente começou baixando produtos que custaram 20. Então eu vejo essa diferença clara, né, que tem uma rentabilidade maior. Já no segundo eu tive a mesma rentabilidade, porque como eu só tive esses dois lotes e quando a gente fez a primeira parte do vídeo, na primeira operação já eliminou todo esse lote, né, automaticamente. Então o que aconteceu? Sobrou só o segundo lote. Então por isso que no segundo momento os resultados foram os mesmos. Mas comparando apenas a primeira operação, o que eu vejo? Esse 187 e 211. Esse é o que a gente chama de lucro bruto, que é a diferença do faturamento com os custos. No entanto, a empresa ela tem mais linhas, né, de análise que a gente não está entrando em detalhes aqui, como por exemplo despesas financeiras, e tem também a despesa de imposto de renda. Essa despesa de imposto de renda, quanto maior for o resultado, que o imposto de renda ele é pago sobre o lucro, falando por exemplo das empresas que estão optando pelo lucro real. Então, no caso, quanto maior for o lucro, maior vai ser o imposto de renda. Olha o primeiro cenário do PEPS. O meu lucro é de 211, né? Considerando que a gente tinha as duas fichas de controle de estoque ali, né? Custos menores e tudo. Então, se eu tenho um lucro maior, eu vou pagar mais imposto de renda. E olha na WEPS, na primeira movimentação. Olha só, 187. Se eu tenho um lucro menor, eu vou pagar menos imposto de renda. Bom, então agora você provavelmente já deve ter entendido o motivo pelo qual o governo ou a contabilidade brasileira não aceita a metodologia WEPS. Se você aceita essa metodologia WEPS, pode acontecer essa distorção. Nesse caso, você vai pagar menos imposto de renda. E será que é favorável para o governo, né, você pagar menos imposto de renda? Então tá aí o motivo pelo qual não é aceito esse método. Lógico que a gente está falando ali quando a gente tem várias fichas e linhas de controle com custos diferentes, né? Então, se você vai baixando os últimos primeiros, que é o caso da WEPS, geralmente as últimas compras são as compras que custaram mais caro. E por esse motivo, ele vai gerar um resultado menor e automaticamente pagando menos imposto. Enquanto isso, você vai ficar com os primeiros lotes, que foram das primeiras compras, com custos menores, gerando essa distorção temporária, considerando que as empresas geralmente não vendem e não comercializam todo o estoque de imediato, demanda-se um certo tempo. Então tá aí ilustrado e comparado, inclusive, né, de maneira bônus, a metodologia WEPS com a PEPS. E me conta também se você sabia disso, por qual motivo que a contabilidade brasileira não aceita a metodologia WEPS. Se você quiser também que eu faça um vídeo sobre o método de média ponderada, comenta aí e também não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo. Até a próxima, pessoal!